Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adrien, vim aqui mais uma vez fazer algumas análises referentes a temas das ciências humanas, assim no ponto de vista geral, e que você também pode usar em modelos de propostas de redação como um referencial teórico. Vamos pensar dessa maneira, quer dizer, é uma ideia mais abrangente que eu tento avaliar aqui, analisar e fazer uma reflexão, é mais nesse sentido. Antes de começar, gente, gostaria que você pudesse se inscrever no meu canal, né? Dê o seu like ou seu dislike, faça um comentário, fique à vontade, tá? A casa é nossa, né? Ou a casa é sua. E aqui nós vamos fazer aqui uma análise hoje muito ligado a um tema que é muito comum, é muito do cotidiano, tá? E que são analisados por grandes cientistas das ciências humanas. E aqui nós vamos falar um pouco da violência simbólica ou poder simbólico, né? Dominação simbólica. Né? São vários termos: dominação simbólica, poder simbólico, violência simbólica, que é um conceito do sociólogo francês Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele vai falar, por exemplo, do poder simbólico como algo muito ligado ao cotidiano. Né? A ideia, por exemplo, de ou um controle ou uma violência que ela muitas vezes é naturalizada. Ela é rotineira, ela passa por uma ideia do cotidiano. E tá aí a grande sacada. Por ser algo muito do dia a dia, muito do cotidiano, como por ser algo ligado à rotina, as pessoas acabam internalizando e entendendo aquilo como normal. Porque a gente deve considerar o seguinte, gente, nem toda violência necessariamente é entendida como violência. Uma violência verbal, uma violência física, certo? Um símbolo, uma representação. A violência ela pode ter diversos contornos. Né? Quando a gente fala de violência, a gente pensa muito numa violência física, mas não necessariamente. Uma condição, por exemplo, é uma violência. Tá? Uma imagem é uma violência. Tá? Então a gente vai verificar, na verdade, um gesto pode ser uma violência. Então a gente vai verificar nesses processos, né, que o poder simbólico ou violência simbólica tem a ver justamente com algo camuflado do dia a dia, do cotidiano, e é uma violência que ela é naturalizada. A grande sacada aqui que o Pierre Bourdieu vem falar para a gente é que nessa violência a vítima ou ela não percebe a violência ou ela relativiza a violência. Ela não, ela muitas vezes não verifica aquela condição em que ela se encontra como violência especificamente. Então tu vai verificar, tu vai perceber, por exemplo, que existe o caso da violência contra a mulher. Tu tem várias mulheres hoje, nesse exato momento, numa condição de uma relação abusiva que muitas vezes ela não entende que aquilo é uma relação abusiva. Tá? Ela não considera aquilo como uma relação abusiva, porque a sacada é que a vítima ela não percebe que é vítima. É mais ou menos assim, é extremamente contraditório, mas é muito nesse processo. Porque a ideia de que, vamos pensar assim, se eu penso numa violência, se eu penso, por exemplo, numa relação abusiva, eu penso numa agressão física. Entenda uma coisa, a relação abusiva da ação física, a violência física, é o último ato. Já é a parte final. Antes disso, tu tem um processo. Né? Porque o cara não bate nela, mas a ameaça. Não bate nela, mas a induz a fazer coisas erradas. Não bate nela, mas a intimida. Tá entendendo? A humilha, né? Na questão da dependência da financeira, econômica, que é muito comum numa sociedade como a nossa, né, com um grau de desigualdade, de exclusão social, sendo que boa parte dos pobres, ou boa parte das pessoas pobres são mulheres, e mulheres negras, por exemplo. Então tu vai perceber que a violência simbólica, ou o poder simbólico, é parte disso. Está relacionado a esses modelos. Né? E são muito do cotidiano. Então, o Pierre Bourdieu fala muito sobre essa questão do domínio patriarcal. Patriarcal vem de pátria familiar, e pai de família, chefe de família. A ideia de que o homem mais importante e mais poderoso é o provedor da casa.
né? E isso é um modelo milenar que existe já desde muito tempo e que aqui no Brasil ele é incrivelmente predominante, né? Estamos falando de um modelo antigo que veio com os portugueses, criou uma estrutura que bem desenvolvida, tá? Capilarizada, organizada, centrada, tá? E esse modelo ele se espalha, criando a ideia, por exemplo, de que mulheres têm que estar numa condição de submissão, né? A ideia de que a orientação sexual, a uma afetividade é uma doença. Aí te vê, por exemplo, o caso de algumas igrejas extremamente conservadoras, reacionárias, criando esses discursos malucos de que estamos a cura gay, porque a ideia de que é uma doença. Ora, vamos focar no ponto de vista científico. Já há 7 ou 8 anos, a Organização Mundial da Saúde não considera mais a homoafetividade como uma doença. A própria palavra, a própria palavra, né, de homossexualismo denota a ideia de doença, criado no século XIX, essa expressão por um médico norte-americano, porque era um padrão que se dizia na época. Isso já não pode ser mais organizado, citado ou estabelecido, tá entendendo? Então a violência simbólica, a partir disso, elas são modelos em que os indivíduos, a vítima, não percebe que está numa condição. Então, pô, o cara tem uma orientação sexual, o cara é gay, mas se ele vive dentro de um grupo e esse grupo fala para ele, olha, isso aí que você tem é coisa do demônio, isso é pecado, tu vai pro inferno. Ou então, certo? Olha, tu tem uma doença, velho. Tu tem uma doença, tu tem que se curar. Quer dizer, há uma ideia do que é chamado aí de controle social. Né? E isso é uma outra característica do poder simbólico ou violência simbólica. O controle em cima de indivíduos. E esses indivíduos não podem o quê? Ascender. Eles têm que estar sempre numa condição subalterna. É por isso que pode ver aqui no Brasil, tu vai perceber aqui no Brasil, como as pessoas, como alguns indivíduos, algumas classes, algumas elites se incomodam quando verificam, percebem, por exemplo, uma pessoa negra, né, tendo um poder de compra. Uma pessoa negra, por exemplo, estando num espaço em que era, na verdade, característica somente de uma elite. A partir do momento, por exemplo, em que o cara de classe média alta ele está, por exemplo, num espaço, né, almoçando com a sua família, e ele percebe que ao lado da mesa, bem ao lado da mesa dele, está o faxineiro ou o carpinteiro dele, ele se sente ultrajado. Por quê? Porque ele acha que eles não estão no mesmo nível. Se eu não estou no mesmo nível, eu vou sair. Ou começo a criar uma relação de constrangimento àquele indivíduo. Por isso que tu verifica numa sociedade como a nossa, né, indivíduos que vieram de uma origem pobre, conseguiram, na verdade, um poder de compra significativo, sendo muitas vezes humilhados, passando por uma situação de exclusão, de constrangimento. Daí a ideia, por exemplo, principalmente dos negros, né? Aquela questão, por exemplo, de deixar o indivíduo constrangido, como se ele não pudesse fazer parte daquele grupo, né? Daí muitas vezes tu verifica hoje em dia o caso de quando pessoas, por exemplo, transexuais, que chegam a um cargo como um cargo político, sofrerem uma série de constrangimento dentro da Câmara de Vereadores, dentro da Câmara dos Deputados, porque muitos que estão ali entendem que aquele lugar não é dele. E que cada um tem que estar no seu quadrado. Ele deveria estar onde? Deveria estar num salão de beleza, fazendo lá o cabelo e tudo mais, quer dizer, dentro dos seus quadrados. Quer dizer, o que é isso? Isso é uma ideia do poder simbólico, que o Pierre Bourdieu chama de controle social. Então, o controle social estabelece o seguinte: eu preciso manter os indivíduos dentro de determinados guetos, e eles não podem sair. A partir do momento que eu sou um cara de classe média, né, e vejo muitas vezes um indivíduo, um subalterno, na mesma posição que eu me revolto. Daí a ideia é tu verificar aqui no Brasil, por exemplo, as pessoas estando num estado de revolta quando verificam indivíduos, né, numa determinada posição, numa determinada condição. É como se eles não pudessem fazer parte daquilo.
É como se o negro não pudesse ser um patrão, não pudesse ser um chefe, tá? É como se um transexual não pudesse ser um representante da população dentro de um espaço político, tá entendendo? É nesse sentido. Então, o que é legal no conceito do Pierre Bourdieu, o poder simbólico, a violência simbólica, é que nós temos uma violência que ela é naturalizada. Muitas vezes a vítima não percebe que é vítima do processo, que está numa condição de violência, né? Daí você vai ter a ideia muitas vezes do machismo, né? No caso da homofobia, o próprio racismo em si, tá? Porque existe a ideia do racismo estrutural dentro desse processo. E tu vai verificar também que existe a ideia do controle social. A ideia de que, olha, cada um no seu quadrado. Você não pode ascender. Se você faz parte de uma classe, se você faz parte de um grupo, e esse grupo é subalterno, você não pode ascender. Por isso acaba sendo uma espécie de um traje. É como se fosse uma ofensa para um grupo mais elitizado. Sabendo que se a gente avaliar com calma, esses caras não são nem tão elitizados assim. O cara de classe média que acha que é rico. Só que no Brasil tem essas coisas. O cara é classe média, que ele tem um carro que ele está pagando 70 vezes aquele carro, ele acha que ele é rico. Não é. É por isso que aqui no Brasil tu vê coisas muito estranhas, como pobre que tem preconceito de pobreza, certo? Mulher machista, sabe? Essas coisas assim. Então tem muito isso. Isso mostra, na verdade, que a nossa sociedade ela é ainda embasada dentro de modelos preconceituosos e eles estão enraizados. O Pierre Bourdieu até fala sobre isso, ele chama isso de modelos estruturalistas. É uma estrutura que ela está muito no teu inconsciente. Por quê? Se eu, de repente, cresci, se eu recebi uma educação dentro de uma família machista, autoritária, sexista, se eu estou dentro de uma família assim, né, eu posso ser machista mesmo sendo mulher. Tá entendendo? Eu posso ser homofóbico mesmo sendo gay. Porque as estruturas, elas criaram dentro da cabeça das pessoas modelos, padrões, comportamentos. É daí que vem o sexismo, é daí que vem o racismo, é daí que vem a violência contra a mulher, tá? Porque muitas vezes esses homens covardes que batem mulher, eles entendem que tem que fazer isso porque eles aprenderam dessa forma, que mulher tem que ser submissa, esse negócio de mulher ter autonomia, que história é essa, não sei o quê. Aí o cara parte o quê? Para violência. Né? Nós estamos falando de indivíduos frustrados que muitas vezes não gostam de ser contrariados porque dentro da sua estrutura ele entendeu, dentro de uma estrutura racista, homofóbica, machista, é de que alguns indivíduos não podem ascender, não podem estar em determinadas posições. Então, eu estou pegando aqui vários exemplos para que você possa verificar como o conceito do poder, o conceito do Pierre Bourdieu de poder simbólico, de violência simbólica, pode ser usado em diversos temas, em diversos modelos, em diversas propostas de redação. Ele é muito rico, porque é um conceito que tem muito a ver com a nossa atualidade, com o nosso momento, tá? Porque não ache que a violência, ela só é violência quando ela for uma agressão física, tá? Ela pode ser uma agressão verbal, ela pode ser uma condição de uma mulher, por exemplo, num estado de um verdadeiro cativeiro, num estado de exclusão em que um homem, um parceiro o impõe, né? Ou quando, por exemplo, algumas classes elitizadas, na verdade, acabam jogando um preconceito em cima de determinadas categorias, daí vem a ideia de rotular determinados indivíduos, né? Ah, é favelado, se é favelado é criminoso, se é pobre é bandido, a criminalização da pobreza, você está entendendo? Então é muito nisso. Então a gente vai perceber que os modelos, eles preconceituosos, simbólicos, eles são estruturantes. Por que eles são estruturantes? Porque as pessoas crescem dentro de um modelo machista, homofóbico, sexista, autoritário e parte da ideia de que os indivíduos devem estar naqueles quadrados e não podem sair daqueles quadrados. Quer dizer, é um modelo que a gente pode chamar aqui de extremamente excludente e o que Pierre Bourdieu aborda muito bem no conceito de poder simbólico, da violência simbólica, né? E aí ele até fala sobre o conceito de hábitos, né? Que o hábitos, na verdade, de alguns grupos que acabam excluindo outros grupos. Então, o conceito do Pierre Bourdieu de violência simbólica, o poder simbólico é perfeito dentro dessas nossas análises aqui, né? Dentro dos contextos sociais que a gente verifica hoje, que tem muito a ver com a atualidade e com o Enem, tá bom? É isso, gente. A gente vai ficando hoje por aqui. Um abraço a todos, até mais e uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde.
Tchau, gente. Até mais.